Olha, vou entrar nessa bagunça. Tem Vou que entrar. ser. Eu estou vendo você se mexer aí, Paulo. É o nosso especialista. Por favor, Então, estamos eu ansiosos. sou muito entusiasta dessa área. Eu acho que, dentre várias linhas de pesquisa da biotecnologia, eu vejo essa como uma das mais disruptivas, se não a mais disruptiva. A gente precisa fazer um pré-rec histórico sobre a arquitetura computacional clássica, porque a arquitetura computacional clássica que a gente tem hoje, ela foi feita a partir da analogia do funcionamento inteligente, digamos assim, da natureza. Então, assim, inclusive, existia discussões de especialistas da época, e principalmente com o Alan Turing, sobre a possibilidade de se construir um computador que fosse analógico ao invés de não binário, porque eles entendiam que a natureza ela tinha um comportamento muito mais analógico do que 0 e 1. Só que as limitações tecnológicas da época não permitiam fazer esse depara fidedigno que eles queriam, que é utilizar essa computação mais fidedigna possível em relação à natureza. Então, eles fizeram essa aproximação por meio da tecnologia que eles tinham na época, que criaram esses transitores à base de silício, que funcionam em escala binária. E tem uma pesquisadora chamada Sônia Contera, ela é uma pesquisadora, ela é uma física que trabalha com biologia, mais especificamente com computação híbrida. E ela fala que a gente tem 3 ondas, ela vê 3 ondas computacionais. A gente está terminando a onda clássica e iniciando a segunda onda, que ela chama de computação híbrida, em que você tem uma necessidade de criar novas arquiteturas computacionais, mas cujo conhecimento necessita da integração, do reconhecimento da intersecção do que é comum entre as bases de funcionamento da biologia e as bases de funcionamento do inorgânico, da matéria inanimada. Então, hoje, por exemplo, a gente tem muitas empresas de IA que, para desenvolverem ciência de base, ou seja, conseguirem melhorar as técnicas de IA que a gente tem hoje, elas precisam estudar o cérebro. Da mesma forma que a biologia, a neurociência, ela tem utilizado o desenvolvimento da inteligência artificial para entender o que é exclusivo do funcionamento da matéria orgânica de origem biológica e o que é exclusivo da matéria inorgânica que é utilizada na computação que a gente tem hoje. A partir do momento que você entende o que é exclusivo de cada um, você consegue cruzar e tentar relacionar aquilo que é comum. E por que isso é importante? Porque isso vai dar cabo da terceira onda, que a gente não faz a menor ideia quando é que ela vai começar, porque a gente está começando a segunda agora, que é utilizar a matéria inanimada como fonte computacional, sem a necessidade de muito processamento. E por que isso é importante? Agora eu vou trazer a minha notícia, tá? Porque eu acho que tem um gancho muito legal e bate justamente nisso que você trouxe, Veloso. Tem um grupo de cientistas que criaram o que eles chamam de uma nova área chamada inteligência organoide. Em 2022, eles utilizaram organoides para aprender a jogar o jogo Pong. E eles utilizaram, então, conectaram via fios e condução elétrica para fazer com que aqueles neurônios fossem estimulados e eles recebessem um input de como que a bolinha do jogo Pong se movia na tela. E aí, em torno de 24 minutos, ele de treinamento, digamos assim, o organoide aprendeu, otimizou as partidas e conseguiu ganhar permanecer por mais tempo com a bolinha rodando ali. E aí eles fizeram uma pergunta: será que isso funcionaria se a gente colocasse um gel, uma matéria sem muito processamento, sem nada, uma matéria que é constituída essencialmente de íons e de outras moléculas mais covalentes, mais sólidas. E eles decidiram fazer o experimento. Vamos tirar o cérebro, vamos colocar então esse gel e ver se esse gel ele tem alguma capacidade inteligente. Então, esse gel não foi modificado, é como se fosse um gel de cabelo, só que ele é mais espesso. E aí eles colocaram eletrodos nesse gel, e o que eles descobriram é que quando a corrente elétrica passava por esse gel, ele gerava fissuras, como se fossem arranhões nesse gel. E esses arranhões, eles estabeleciam um padrão
de comportamento dos íons futuros, que eram movidos por essa corrente, de modo que esse padrão poderia ser chamado de memória. Então, olha para você ver, esses riscos, esse padrão de risco do gel gerou um tipo de memória e fez com que os íons se comportassem de modo que eles otimizassem o output para aprender a como jogar Pong. Isso tem implicações filosóficas absurdas, porque hoje o que a gente tem na ciência de base, um dos principais questionamentos que a gente está tentando responder é se a inteligência ela é intrínseca da matéria, da física, da natureza das propriedades físicas do universo, se ela tende a evoluir ao longo do tempo. Ou seja, se a inteligência está implícita em matérias que não são altamente processadas, como, por exemplo, um gel. E eles conseguiram provar isso com esse estudo, mostrando que você tem elementos inteligentes em matéria que não é orgânica e que não se organizou de forma a ter uma arquitetura que possa aprender, como, por exemplo, o nosso cérebro aprende, porque tem elementos cognitivos para isso. Então, o que isso implica? Isso implica nessa onda, nessa terceira onda, que ainda não surgiu e que não vai ser por conta desse estudo que vai surgir, mas é um elemento fortuito, de que eles conseguiram encontrar propriedades elementares da física e da biologia que demonstram que a inteligência ela não é exclusiva da organização da matéria orgânica, na maneira como a vida ela se formou aqui na Terra, mas que Paulo, mas também aí ela pode eu ser preciso extraída. te complementar que eu não estou me aguentando aqui. O Tá, universo é tá. fractal. O Isso, universo porque é tem a... fractal. A Exatamente. complexidade, ela Exatamente. existe no nível do Planck. A mesma Exatamente. estrutura, a estrutura básica da formatação do universo, ela é a mesma estrutura que a gente vê fractalmente E em fractais... todos os níveis dimensionais. Então, quando chega no ponto de um gel, Aham. cara, a estrutura já está tão complexa que sim, é Uhum. elementar que exista a Elementar, elementar. E inteligência eles ali. falam isso no artigo, eles citam fractais, eles citam sistemas complexos e o comportamento emergente da matéria, que são propriedades matemáticas de como essa matéria se comporta, e eles dizem que a falta de compreensão científica sobre isso gera uma limitação do próprio campo de estudo, porque eles precisam desenvolver uma matemática nova para entender como que essas propriedades elementares da matéria, inclusive esses sistemas complexos e caóticos que são os fractais, que são sistemas emergentes, eles podem ser compreendidos na sua base como sistemas inteligentes. Então, eles utilizaram um modelo experimental e eles conseguiram, a partir disso, comprovar que um gel qualquer ele tem um comportamento de memória. A gente não está falando de neurônio aqui, a gente está falando de matéria inanimada, ele tem memória. E não, a gente não está falando de transistor, que é silício, que também é inorgânico, mas ele é totalmente processado, ele é milimetricamente processado. Você precisa ter um nível de processamento altamente tecnológico. Então, assim, a gente está entrando num nível de abstração sobre o que é inteligência que vai para a área da filosofia, não fica só na ciência mais. É isso.